Olá galera, nesta aula, dando continuidade ao nosso estudo de prisma, nós vamos mostrar como que é, ou vamos tentar deduzir como que é a ideia da fórmula do volume de um prisma, né? A gente já, de certa forma, intuitivamente já falou disso nos outros vídeos, e nós vamos aqui nesta aula mostrar uma dedução para essa fórmula e fazer uns 2 ou 3 exemplos de aplicações a respeito dessas relações, tá ok? Bom, então, o nosso interesse, o objetivo dessa aula é deduzir a fórmula do volume de um prisma utilizando o princípio de Cavalieri. Bom, pessoal, então digamos que esse aqui seja o nosso prisma, né? Ou seja, esse é um prisma qualquer. Não vou especificar qual tipo de prisma, né? Um prisma qualquer. Então, eu peguei uma figura aqui que não é regular, né? Um polígono que não é regular para a base, e exatamente para você imaginar que isso aqui pode ser qualquer prisma, tá? Um prisma regular ou não, oblíquo ou não, não interessa, tá bom? É um prisma qualquer. O que acontece? A gente vai pegar, para esse prisma qualquer, nós vamos pegar um paralelepípedo retângulo, tá certo? Um paralelepípedo, reto retângulo, ou retângulo simplesmente, né? De modo que esse paralelepípedo retângulo ele seja construído com a seguinte característica. Nós temos aqui para esse prisma qualquer uma área, tá certo? Uma área. Essa área nós vamos chamar de A. Então, ou seja, essa área que seria a área da base desse prisma que nós vamos chamar de A. Simplesmente de A para facilitar a nossa vida. Bom, com essa área A, nós vamos criar um quadrado, tá certo? Um quadrado com lado igual a raiz de A. Então, esse quadrado vai ter lado igual a raiz de A. Ok? Se esse quadrado tem lado igual a raiz de A, significa que essa área... Bom, como é que é a área de um quadrado? A área de um quadrado é só você pegar o seu lado e elevar ao quadrado. Ou seja, a área desse paralelepípedo, a área da base desse paralelepípedo vai ser igual à área da base do seu prisma qualquer. Tá ok? Então, como esse paralelepípedo eu estou pegando ele na mesma altura do prisma que você tomar, tá certo? Se você pegar um prisma hexagonal, pega um paralelepípedo com a mesma altura desse prisma hexagonal, contanto que a área da base dele tenha a mesma área do seu prisma, tá certo? Bom, e a altura? A altura aqui tem que ser a mesma altura desse prisma anterior. Bom, o que acontece? O volume do paralelepípedo, né, nós já encontramos. Como é que é o volume do paralelepípedo? É só multiplicar as 3 dimensões. Então, seria raiz de A vezes raiz de A vezes H, né? Por dedução, nós fizemos isso em algum vídeo anterior, quando nós falamos do paralelepípedo. Significa que o volume do paralelepípedo, então, vai ser A vezes H. Bom, mas pelo princípio de Cavalieri, como esses dois sólidos têm a mesma altura e têm a mesma área da base, qualquer plano, né? Qualquer plano paralelo à base que cortar esses dois planos vai delimitar nas duas figuras, nos dois sólidos, uma figura com a mesma área. Então significa que o volume desse prisma também será igual ao volume desse paralelepípedo. Então o volume desse prisma será também igual a A vezes H. Ora, mas quem é A? É a área da base desse prisma. Então nós estamos deduzindo que o volume de um prisma é igual à área da base, né, multiplicado pela altura. Então bem tranquila essa relação. Tá certo? E para isso nós usamos o chamado princípio de Cavalieri. Ou seja, para qualquer prisma que eu pegar, eu consigo sempre um paralelepípedo retângulo que tem a mesma área da base desse prisma e que tem a mesma altura. Volume de paralelepípedo é fácil de calcular, é só multiplicar as 3 dimensões e isso vai bater com a área do prisma. Então não interessa que figura está aqui na base, basta você calcular a área dela e multiplicar pela altura que você vai ter o volume do prisma. Tá certo? Então, fechando, né? O nosso resultado final é que o volume de um prisma é calculado multiplicando essa área da base a área de uma de suas bases por sua respectiva altura, né? Então, bem tranquilo, o volume do prisma, base vezes altura, né? Vamos ver agora alguns exemplos aqui onde a gente pode aplicar esta relação diretamente. Então, pessoal, vamos a um exemplo de como calcular o volume de um prisma, né? Na aula anterior, ou em alguma das aulas anteriores, nós mostramos como calcular, por exemplo, a área total dessa caixa de panetone da marca Alpino, que tem um formato de um prisma hexagonal regular, né? Esse prisma hexagonal regular
ele tinha a aresta da base medindo 10 centímetros e a altura medindo 15 centímetros. Então, como esse prisma é regular, significa que ele é reto, significa que todos os lados aqui da base são iguais, então nós temos as informações necessárias para encontrar a área total desse prisma, e agora também nós temos as informações necessárias para encontrar o volume desse prisma. Bom, então vamos lá, né? Então nós temos o prisma hexagonal regular, com a aresta da base medindo 10 e a altura medindo 15. E o primeiro passo é a gente encontrar a área da base. Tá? Então, como que é a base? O que é a base? A base é um hexágono, né? Então, se você pegar aqui esse hexágono, a gente trouxe para cá, como ele é regular, com todos os lados medindo 10 e todos os ângulos tendo a mesma medida, tá certo, pessoal? Bom, você não precisa decorar uma fórmula para a área de um hexágono regular, tá certo? No caso de um hexágono regular. Por quê? Porque você pode dividir o hexágono regular exatamente em 6 triângulos equiláteros, ok, pessoal? Então, quando você tem o hexágono regular, você pode dividir ele aqui em 6 triângulos equiláteros. Esses triângulos aqui todos têm lado medindo 10 também. Então, você pode calcular a área de um desses triângulos, que é o que nós vamos fazer inicialmente, e em seguida multiplicar o resultado dessa área por 6, porque você tem 6 triângulos aqui. Então, primeira coisa é, como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? Então, aqui é a área do triângulo. Essa relação eu peço que vocês memorizem para facilitar a vida de vocês. Né? A área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, multiplicado por raiz de 3 sobre 4. É claro que você pode fazer uma dedução, mas você perde tempo se você não souber essa relação. Bom, significa que a área desse triângulo equilátero é igual, o lado dele é 10, então seria 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Portanto, a área do triângulo seria igual a 10 ao quadrado 100, 100 dividido para 4, 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Nós encontramos a área do triângulo. Mas nós queremos encontrar, na verdade, a área do hexágono. Então, quanto que é a área do hexágono? Ora, é 6 vezes o resultado da área do triângulo. Então, é só pegar essa área do triângulo equilátero e multiplicar por 6. Por quê? Porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros dentro do hexágono. 6 vezes 25, 150. Portanto, a área desse hexágono é de 150 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí ficou fácil a sua vida, né? Porque você quer encontrar o volume do prisma. Então, qual é o volume do prisma? É a área da base, que nesse caso é o hexágono, multiplicado pela altura. Então, a área da base é 150 raiz de 3, tudo isso multiplicado pela altura, que é 15. Então, o volume do prisma, veja como é fácil, um problema só de encontrar a área, é 50 vezes 15, né? Isso dá 2.250 raiz de 3 centímetros quadrados. Pode ser que você já fique aqui mesmo, no caso de um concurso, a resposta pode parar aqui. Se você quer resolver um problema aplicado, então, quanto que é isso na verdade? Né? Você pode substituir aqui esse raiz de 3 por um valor aproximado, que é aproximadamente 1,7. Com isso, tá certo? Você vai ter um resultado mais palpável, mais real, assim para você interpretar. Então, 2.250 vezes 1,7, você vai obter aqui o resultado de 3.825. Desculpa, aqui eu errei, pessoal, vamos corrigir, ó. Aqui é volume, então é centímetros cúbicos, né? Então, centímetros cúbicos. Considera aqui o meu erro, tá? Eu não vou editar, não. Erramos e corrigimos aqui na hora já. Bom, então neste hexágono, né, é como se tivesse dentro dele 3.825 cubinhos, cada cubinho medindo 1 centímetro de aresta. Tá certo, pessoal? Então, o volume de um prisma, área da base, vezes a altura. Ou seja, o seu problema, na verdade, para calcular volume, se resume a calcular área, né? Então, se você quer calcular volume, você precisa saber área. E a área que eu indico que vocês saibam das formas básicas. Triângulo, retângulo, hexágono regular, essas formas básicas, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Então vamos a mais um exemplo aqui de calcular, né, o volume de um prisma, né? Agora nós vamos trabalhar com um prisma triangular como exemplo. A figura abaixo representa um prisma triangular com base sendo um triângulo retângulo.
Ao lado do prisma tem-se a representação de sua base, em que as unidades na malha quadriculada têm 10 centímetros de comprimento. Suponha que uma viga de construção terá esse formato, e com altura igual a 5 metros, 2 metros aterrado no chão e 3 metros à vista. Sabe-se que o metro cúbico do concreto está custando R$600. Quanto será gasto com concreto para a construção dessa viga? Então, um exemplo aqui de um problema prático, onde nós vamos precisar calcular o volume dessa figura, o volume do prisma. Por quê que nós vamos precisar calcular o volume do prisma, pessoal? Porque você vai comprar o concreto por metro cúbico, ou seja, a unidade já é uma unidade de volume, e o concreto é uma figura espacial, ela ocupa uma região no espaço. Então, quanto que de concreto cabe aqui dentro, né? Valor estimado. O texto fala que ele custa R$600, mas você precisa saber quanto que você precisa comprar. Bom, então vamos a algumas informações. A altura desse prisma, né, ela é igual a 5 metros, então a unidade está em metro. E como a resposta, ou como o preço, na verdade, do concreto está em metro cúbico, é interessante que todas as unidades estejam em metro. Bom, mas a área desse prisma, ou a base desse prisma, melhor dizendo, é essa figura aqui, que é planificada, esse triângulo retângulo que vocês estão vendo aqui. Só que cada unidade desta malha tem 10 centímetros de comprimento. Então tem algumas coisinhas para a gente fazer antes de jogar nas formas, tá ok? Primeira coisa, deixar todo mundo na mesma unidade. 10 centímetros, ora, 1 metro tem 100 centímetros. Então você pega 10 e divide por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros, e você obtém 0,1 metros. Significa que cada unidade dessa, que tem 1, 2, 3 e 4, cada uma mede 0,1. Então significa que todo esse pedaço daqui para cá está medindo 0,4 metros. Aqui nós temos 1, 2, 3, então significa que todo esse pedaço daqui para cá está medindo 0,3 metros. Primeira coisa que nós fizemos foi deixar todo mundo na mesma unidade, e essa unidade é o metro. Então aqui os lados da base estão vistos em metros e a altura da viga está sendo vista também em metros. Por quê? Porque eu compro o concreto em metro cúbico. Bom, mas como é que eu encontro o volume de um prisma, né? Vamos lá, o volume do prisma é, a gente viu anteriormente, a área da base, correto? Multiplicado pela altura. Bom, a altura já tenho que é 5, então na verdade eu já tenho esse pedacinho aqui, que eu já sei que é 5. Mas quanto que é a área da base, né? Quanto que é esse pedacinho? Eu ainda não sei, preciso descobrir. Só que a base, pessoal, é esse triângulo, um triângulo retângulo. Bom, como é que eu encontro a área de um triângulo qualquer? A área de um triângulo qualquer, o equilátero tem aquela forma já específica, mas para qualquer triângulo vale o seguinte, a área de um triângulo é a base do triângulo multiplicado pela altura dividido por 2. Nesse triângulo retângulo, está bem destacado aqui, a base é 0,4 e a altura é 0,3, né? Então a área desse triângulo é igual a 0,4, que é a base, vezes a altura, que é 0,3, todo mundo dividido por 2. Como 0,4 dividido, né, por 2 dá para fazer mais fácil, né? Então nós vamos pegar 0,4 e vamos dividir por 2. Quando você divide aqui 0,4 por 2, o resultado que você vai ter é de 0,2 e isso multiplicado por 0,3. Então a área desse triângulo, né, estou colocando aqui por AT, a área desse triângulo vai ser 0,2 vezes 0,3 e isso vai dar 0,06, como está em metros quadrados. Então a área desse triângulo é 0,06 metros quadrados. Portanto, esse triângulo é a base. Então essa área que eu encontrei é a base que eu vou substituir aqui, a área da base. Então vai ser 0,06 vezes 5. E, por fim, o volume desse prisma vai ser 0,06 vezes 5, que dá 0,3 metros cúbicos. Então, né, significa que nós vamos precisar aqui de 0,3 metros cúbicos para preencher toda essa viga, né? Agora, pessoal, 1 metro cúbico custa R$600. Então, você pode fazer aqui uma regrinha de 3, ó, né? Metro cúbico, grana. 1 metro cúbico custa R$600. 0,3 metros cúbicos custa X. Portanto, X é igual a quem? 600 vezes 0,3, né? Vezes 0,3, 600. Então, isso vai dar aqui um valor de R$180 para você encher uma viga dessa. Você precisaria gastar com concreto
R$180, considerando as variáveis do problema. Então, de novo, né, nós estamos mostrando aqui um problema aplicado para vocês. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. O volume de um prisma é sempre a área da base pela altura, então o meu problema normalmente é encontrar a área da base. Trabalhamos nesse exemplo agora com a base de um triângulo. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.